Eu tinha acabado de arrumar a mesa para um almoço simples, sopa quente e pão caseiro, quando ouvi a campainha tocar. Não era horário de ninguém aparecer, e tampouco eu esperava visitas. Aos 61 anos, aprendi a reconhecer quando a vida se prepara para virar uma esquina inesperada. Mas nada poderia ter me preparado para abrir a porta e encontrar Aline, minha nora, parada ali com um sorriso tão ensaiado que parecia colado no rosto. Ela segurava a bolsa contra o peito, como se tivesse medo que eu arrancasse algum segredo de dentro dela. E, antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela disse, com a voz doce demais para ser verdadeira: Marlene, a gente precisa conversar sobre o futuro da família. Aquela frase perfurou o ar da minha casa como uma faca. O futuro da família? A mesma família da qual eu havia sido gentilmente empurrada para fora ao longo dos últimos anos? A mesma família cuja porta sempre parecia estar trancada para mim, com a chave escondida dentro das desculpas de Aline? Dei um passo para trás, convidando-a a entrar, mas meu coração já batia como se soubesse que algo sombrio vinha embutido naquela visita inesperada. E por um instante eu me perguntei se Daniel, meu filho, sabia que ela estava ali. Ou se, como tantas outras vezes, ele estava sendo mantido longe de mim sob alguma desculpa cuidadosamente fabricada. Ela se sentou na poltrona que Daniel costumava usar quando ainda vinha me ver 2 vezes por semana, antes do casamento, antes das justificativas intermináveis sobre trabalho, cansaço, compromissos, viagens, reuniões. Antes de eu perceber que, aos poucos, meu filho estava sendo retirado da minha vida como quem apaga uma fotografia antiga, canto por canto. Respirei fundo, tentando me recompor, mas a estranheza daquela visita continuava latejando dentro de mim. Talvez porque, em algum lugar da minha memória, já houvesse uma suspeita de que Aline não fazia nada sem um motivo oculto. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Sentei-me à frente dela, mantendo a postura tranquila que aprendi ao longo da vida, especialmente nos momentos em que o coração ameaça desmoronar por dentro. Enquanto Aline arrumava a posição das mãos sobre o colo, percebi que seu olhar evitava o meu. A mulher elegante que Daniel conhecera anos antes agora parecia inquieta, como se calculasse cada palavra. E foi nesse instante que um flashback tomou forma, silencioso, quase doloroso. Lembrei-me do primeiro dia em que Daniel me contou que estava apaixonado por ela. Ele fazia 27 anos e seus olhos brilhavam com aquela chama que só um amor novo acende. Trouxe Aline para jantar e eu me lembro de como ela sorriu quando elogiou meu fricassê. Mas um sorriso diferente desse que ela trazia agora. Naquele dia, ela parecia encantadora, doce, quase tímida. E, no entanto, houve algo que me incomodou, algo que não consegui identificar. Talvez fosse o modo como ela olhava para Daniel, como quem examina um objeto valioso que precisa ser avaliado antes de ser comprado. Ou talvez fosse o modo como ela me observava quando achava que eu não estava olhando. Mas eu ignorei. Afinal, mães sempre temem demais, sempre duvidam demais, sempre pressentem demais. Os primeiros meses do relacionamento deles trouxeram pequenas mudanças. Daniel vinha me visitar menos. Primeiro, uma vez por semana. Depois, a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. E então, veio o silêncio gradual. O mesmo silêncio que agora preenchia minha sala enquanto Aline respirava fundo, preparando-se para dizer algo que eu já sabia que não seria bom. Marlene, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que a senhora tem pensado em organizar algumas coisas da sua vida, principalmente sobre herança. A palavra caiu no chão da sala como um peso morto. Ela realmente tinha vindo por isso. Não por mim, não por Daniel. Não por qualquer remorso ou tentativa de aproximação. Era por dinheiro, por futuro, por controle. Eu sorri. Um sorriso calmo,
mas que por dentro escondia a primeira fagulha de algo que eu não sabia que ainda era capaz de sentir: vingança. E o que exatamente você quer conversar? Perguntei, já sabendo que a pergunta seria apenas uma formalidade. Ela abriu a bolsa. E quando começou a puxar papéis, meu corpo inteiro gelou. Documentos, vários, organizados, impressos, anotados. E ali, entre contratos, extratos e algo que parecia ser uma declaração bancária, reparei em um pequeno detalhe que fez o sangue pulsar mais forte em meus ouvidos. Meu nome estava ali, usado de forma que eu nunca autorizara. Aline não percebeu quando meus olhos se estreitaram. Ou percebeu e fingiu que não viu. Mas naquele instante eu soube. Havia algo profundamente errado. Algo muito maior do que simples desculpas para que Daniel não me visitasse. E quando ela se levantou para ir ao banheiro, deixando a bolsa aberta sobre a poltrona, eu finalmente enxerguei. Uma troca de mensagens impressas. Meu nome surgia na tela, junto a frases que eu jamais diria. Frases que alguém, ela, havia enviado ao meu filho, fazendo-se passar por mim. Senti o chão desaparecer por um segundo, e foi ali que percebi. O silêncio que Aline construíra ao meu redor não era coincidência, era estratégia. E o que eu descobri naquela bolsa mudaria absolutamente tudo. Quando Aline saiu da minha casa naquela tarde, levando consigo a bolsa lotada de documentos que eu fingira não ter visto, o silêncio que ficou para trás parecia diferente dos outros. Era pesado, denso, como se cada objeto da sala segurasse a respiração comigo. Sentei-me na poltrona onde Daniel costumava se jogar quando voltava do trabalho, ainda de terno, rindo de alguma bobagem que só nós dois entendíamos. E foi nessa poltrona que minhas lembranças começaram a se derramar, uma após a outra, mostrando o quanto eu havia perdido, e talvez, apenas talvez, o quanto eu ainda pudesse recuperar. Daniel sempre fora mais do que meu filho. Era meu companheiro de vida. Quando ele tinha apenas 4 anos, foi ele quem limpou minhas lágrimas no dia em que perdi meu pai, colocando as mãozinhas no meu rosto e dizendo: "Mamãe, eu fico com você." Quando adolescente, vinha para a cozinha contar seus medos antes de provas importantes. E quando se tornou adulto, fazia questão de passar aos domingos aqui, mesmo cansado. Era um menino doce, inteligente, preocupado, respeitoso, e eu sempre me orgulhei disso. Por isso, o distanciamento dele ao longo dos anos nunca fez sentido, nunca foi orgânico, nunca pareceu uma escolha dele. Sempre me soou forçado. Mas uma mãe aprende a aceitar certas dores porque acredita que é parte da vida. Eu aceitei. E engoli cada desculpa vinda por mensagens rápidas, sempre enviadas do celular de Aline. "O Daniel tá exausto. Ele teve reunião tarde. Estamos viajando, Marlene. Ele disse que depois passa aí." Foram tantos depois que viraram nunca. Mas naquela tarde, depois que Aline saiu, algo dentro de mim mudou. Eu não ia mais aceitar sem questionar. Levantei-me da poltrona e fui até a estante onde guardo uma caixa com fotos antigas. Peguei uma imagem de Daniel, ainda com 17 anos, abraçado comigo em frente ao portão da escola. Ele havia acabado de ser aprovado no vestibular. Lembro-me do orgulho que transbordava dos olhos dele e dos meus. Ele sempre me disse que nada nem ninguém ficaria entre nós. E num lapso de memória doloroso, ouvi a voz dele anos mais tarde, já casado. "Mãe, às vezes você passa dos limites. A Aline fica chateada com o jeito que você fala." Eu não lembrava de ter dito nada ofensivo. Nada. A conversa me marcara pela estranheza, como se ele estivesse repetindo palavras que não eram dele. Agora fazia sentido. Voltei ao presente com uma pontada de mágoa no peito. Não por mim, mas por Daniel. Porque se alguém o manipulou a ponto de distorcê-lo assim, ele também era vítima. Foi então que decidi investigar. Não podia agir abertamente, porque isso só faria Daniel recuar ainda mais. Mas eu podia observar, ler nas entrelinhas, reunir detalhes que antes eu deixava passar. Comecei pelo óbvio. Procurei no meu celular conversas antigas de Daniel, e quanto mais eu rolava para cima, mais percebia que as mensagens haviam mudado de tom ao longo dos anos. O conteúdo,
o ritmo, até a pontuação. Antes ele escrevia mãe com acento, e depois passou a escrever sem, May. Antes ele me chamava de minha velhinha linda. Depois virou Marlene. E, mais estranho ainda, algumas respostas pareciam não ter sido escritas por ele. Eu conheço meu filho. Ele tem um jeito muito particular de se expressar. Nunca seria frio, nunca seria curto, nunca escreveria ok, seco. Mas lá estava o ok, várias vezes. E no meio dessas buscas encontrei algo que me fez tremer. Uma mensagem de 3 anos atrás, quando parei de convidá-lo para os almoços de domingo. Na época, eu havia achado que ele realmente estava muito ocupado. Mas agora eu reli a mensagem com outros olhos. Aline, sua mãe disse que prefere não receber vocês enquanto você não resolver sua vida. Ela acha que você não está cuidando bem da sua família. Daniel, sério que ela disse isso? Aline, não queria te contar para não te magoar, mas... Disse sim. Eu nunca, jamais, nunca diria aquilo. Senti o ar sumir. Senti meu corpo pesar como se tivesse levado um soco. A primeira mentira concreta estava ali, escancarada. Uma mentira capaz de ferir, dividir, destruir. Uma mentira capaz de afastar uma mãe do próprio filho. Agora tudo fazia sentido. A frieza repentina de Daniel, o afastamento, as visitas canceladas, o silêncio crescente. Ele havia acreditado que eu o julgava, que eu o desvalorizava, que eu diminuía a família dele. E isso eu nunca faria. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram de tristeza. Eram de um sentimento muito mais complexo, uma mistura dolorosa de culpa e esperança. Culpa por ter deixado passar tanto tempo, por não ter percebido os sinais. E esperança. Esperança de que talvez ainda houvesse um caminho de volta para nós dois. Que se eu descobrisse tudo, se eu revelasse tudo, talvez Daniel pudesse ver a verdade por trás das sombras que Aline projetou entre nós. Decidi que começaria conversando com pessoas que acompanharam de longe a relação deles. A vizinha do prédio deles, o sócio do escritório onde Daniel trabalha, até mesmo a mãe de uma amiga de Aline, que eu encontrara uma única vez. Recolheria cada detalhe, cada frase, cada comportamento estranho. Nada mais passaria despercebido. Mas antes disso, eu precisava encarar a verdade que agora me queimava por dentro. Alguém, e eu já sabia muito bem quem, havia mentido para meu filho, usando meu nome, minha voz, minhas palavras. E o que essa mentira destruiu ao longo dos anos, eu ainda estava prestes a descobrir. Eu nunca fui uma mulher perfeita, e ao olhar para trás, precisei admitir isso a mim mesma. Talvez essa seja a parte mais difícil do envelhecer. Perceber que, apesar de toda a experiência adquirida, ainda carregamos fraquezas que não confessamos nem diante do espelho. Depois da descoberta das mensagens forjadas por Aline, passei uma noite inteira sentada na beira da cama, encarando o vazio. E no silêncio da madrugada, me obriguei a revisitar partes de mim que eu havia cuidadosamente guardado. Pensei nos erros que cometi como mãe, nas vezes em que fui dura demais com Daniel na tentativa de protegê-lo do mundo. Lembrei-me das noites em que o acordei para confirmar se ele respirava, dos conselhos exagerados, das preocupações que talvez tenham parecido sufocantes. É difícil admitir isso, mas o amor também pode ferir sem querer. E talvez Aline tenha encontrado nessas pequenas rachaduras o espaço perfeito para instalar suas mentiras. Mas nada justificava a crueldade que ela cometera. Nada justificava o veneno que, gota a gota, ela derramou entre mim e meu filho. E foi essa reflexão amarga que me deu forças para seguir investigando. Na manhã seguinte, levantei-me com uma determinação que eu não sentia havia anos. Enquanto preparava café, forte, escuro, como eu sempre gostei, comecei a juntar mentalmente todas as pistas que já havia coletado. As mensagens forjadas, as desculpas repetidas, os sumiços de Daniel, as contas conjuntas que os dois haviam aberto logo após o casamento. E então, uma lembrança específica surgiu. 3 anos atrás, Daniel comentou comigo sobre um empréstimo que havia feito. Na época, ele parecia preocupado, mas desviou do assunto quando tentei saber mais.
Agora, revendo aquela conversa na memória, percebi que havia algo errado ali. À tarde, tomei coragem e resolvi ir até o banco onde mantenho minha conta há décadas. Queria revisar meus extratos, ver se algo estranho havia acontecido, algum movimento que eu não reconhecesse. O gerente, um rapaz jovem chamado Eduardo, me recebeu com a cordialidade de sempre, mas a expressão dele mudou quando começamos a analisar meus documentos. Dona Marlene, a senhora lembra de ter autorizado esse contrato aqui? Ele girou o monitor para mim. Meu coração afundou. Era um seguro, em meu nome, cuja assinatura não era minha. E mais, listava a Aline como beneficiária em caso de invalidez ou morte acidental. Meu corpo ficou frio. Isso não é minha assinatura, murmurei, aproximando o rosto da tela. Eu nunca assinei isso. Eduardo franziu a testa, visivelmente desconfortável. O documento foi entregue presencialmente há cerca de 2 anos. Alguém se apresentou como procuradora da senhora. Ele pausou. O nome no registro é Aline S. Duarte. Ela exibiu uma procuração simples. Uma procuração simples. Um pedaço de papel barato, sem firma reconhecida, sem validade legal, mas que, aparentemente, enganou alguém desatento. A nora usou meu nome, usou minhas informações e se colocou como beneficiária. Aquilo não era só manipulação familiar, era crime. Senti o mundo girar por um instante. Eu precisava respirar. Dona Marlene, a senhora quer cancelar isso? Quer registrar algum procedimento? Eduardo perguntou com cautela. Pensei. E pela primeira vez, desde que tudo começou, algo novo despertou dentro de mim. Uma fagulha escura, silenciosa, calculada. Vingança. Mas não impulsiva, não imediata e, acima de tudo, não evidente. Aline esperava que eu continuasse sendo a velha passiva que ela acreditava manipular. Ela contava com meu silêncio, contava com minha fragilidade, contava com o fato de Daniel confiar cegamente nela. Não, eu não cancelaria nada. Não ainda. Se eu já era boa em observar, agora seria excelente. Aquele seguro, aqueles documentos, tudo aquilo poderia ser uma arma. Mas não contra mim, contra ela. Por enquanto, não quero registrar nada, respondi ao gerente, firme. Só preciso das cópias digitais de tudo isso, e de descrição. Ele assentiu, e eu senti que havia dado meu primeiro passo. Ao voltar para casa, sentei-me novamente na poltrona de Daniel. A casa parecia mais silenciosa do que nunca. Uma tempestade se formava dentro de mim, mas não uma daquelas que paralisam. Era a tempestade que antecede a ação, a tempestade que anuncia que algo grande está prestes a acontecer. Foi então que outra dúvida me atingiu com força. Se Aline foi capaz de usar meu nome para um seguro, o que mais ela teria feito? Será que Daniel sabia? Será que ela o colocou em dívidas? Será que o envolveu em compromissos financeiros que ele nem compreendia? E, pior, será que ele estava em perigo agora? O pensamento me corroeu por dentro. A vingança podia esperar, mas a proteção do meu filho não. Daniel podia estar emocionalmente fragilizado, financeiramente comprometido, preso em uma teia tão densa que nem percebia. Eu precisava descobrir, precisava entender o tamanho da prisão invisível em que ele estava. Fechei os olhos por um momento, sentindo a dor atravessar minha espinha como uma lâmina fina. A verdade, quando começa a surgir, sangra. Sangra devagar. Depois sangra tudo de uma vez. E eu tinha a sensação de que aquilo era apenas o começo. Aline voltou apenas 3 dias depois, sem ser convidada, batendo à minha porta com aquele sorriso que sempre pareceu mais uma máscara do que uma expressão verdadeira. Mas agora, depois de tudo o que eu havia descoberto, cada gesto dela soava ainda mais falso, mais ensaiado, mais cheio de intenção. Respirei fundo antes de abrir a porta, ajustei meu semblante para uma expressão neutra, quase dócil, e permiti que ela entrasse. Marlene, desculpa aparecer assim de repente. Ela começou, tirando os óculos escuros e ajeitando o cabelo, como se estivesse prestes a apresentar uma peça cuidadosamente ensaiada. Mas eu queria continuar aquela nossa conversa sobre... Bem, o futuro da família. Sim.
O futuro da família. O futuro que ela tentava moldar com as próprias mãos desde que conheceu Daniel. O futuro que, para ela, significava controle, vantagem, segurança financeira, mesmo que às custas de qualquer um que atravessasse seu caminho. Mas eu sorri. Um sorriso leve, quase tolo, daqueles que deixam o outro acreditar que está no comando. Claro, Aline, vamos conversar. Ofereci café e ela aceitou como se não tivesse pressa, embora seus olhos tremessem com ansiedade. Enquanto mexia a colher dentro da xícara, percebi que ela evitava olhar diretamente para mim. Talvez temesse que seus olhos dissessem mais do que sua boca pretendia. Marlene, ela começou, pousando a xícara com delicadeza forçada. Você sabe que ama o Daniel. E eu também amo. A gente quer o melhor para ele, né? Então, eu pensei que talvez fosse bom conversarmos sobre organização, sobre decisões importantes que precisam ser tomadas antes do tempo. Antes do tempo? Perguntei com um toque de inocência fingida. Como assim? Ela deu um sorrisinho triste, teatral, quase comovido. Sobre o que vai acontecer quando você não estiver mais aqui. A serenidade dela ao dizer isso teria congelado o sangue de qualquer um. Mas eu me mantive firme, mesmo sentindo uma pontada de raiva subir como vapor sob minha pele. Ah, claro, respondi, colocando minha mão sobre a dela, como se buscasse apoio. Eu tenho pensado muito nisso, sim. É bom saber que você também se preocupa. O brilho de satisfação nos olhos dela foi rápido, mas perceptível. Ela achou que tinha me dobrado. E justamente porque ela acreditava nisso, era o momento perfeito para deixá-la solta, falando demais, revelando além do que queria. Eu sei que o Daniel fica tímido com esse assunto. Ela continuou. Então, eu queria te ajudar. Ele não sabe lidar muito bem com burocracias. E talvez seja melhor a gente deixar tudo certinho. Principalmente se você quiser garantir que ele esteja protegido. Protegido. A palavra saiu de sua boca com um som quase metálico, como se estivesse sendo moldada para enganar. Você acha mesmo que ele precisa dessa proteção toda? Perguntei, com uma entonação suave, curiosa. Com certeza. Ela se inclinou para a frente, finalmente encarando meus olhos. Daniel tem dificuldades, você sabe. Ele confia demais nas pessoas. É vulnerável. Vulnerável? Daniel nunca foi vulnerável, a não ser depois que ela entrou na vida dele. Foi inevitável que minha mente me levasse de volta no tempo. Flashback. Daniel tinha 7 anos e acabara de voltar da escola com o joelho ralado. Eu me lembro da forma como ele entrou correndo pela porta, soluçando e frustrado, dizendo que caiu porque tentou ajudar uma menina a subir no parquinho. Ele era assim, sempre preocupado com os outros. Naquela noite, enquanto eu limpava o machucado dele com cuidado, ele me perguntou: Mãe, ser bom dói? Sorri, contendo as lágrimas. Às vezes dói, meu amor. Mas é isso que faz você diferente. E forte. Ele me abraçou com seus bracinhos pequenos e naquele momento eu soube, Daniel seria um homem de coração enorme. O tipo de coração que pessoas como Aline procuram para moldar. Fim do flashback. Voltei ao presente com o som da voz dela me puxando de volta. Eu tenho até alguns contatos que podem ajudar com documentos, registros, até procuradores, caso você precise, disse Aline, deslizando devagar a mão até sua bolsa. Ah, a bolsa. Sempre ela. O baú de segredos que ela acreditava estar acima de qualquer suspeita. Eu precisava continuar fingindo ingenuidade. Nossa, Aline, você é tão organizada. Eu fico até impressionada. Dei uma risadinha fraca, como alguém que se acha incapaz diante de assuntos complicados. Você poderia me ajudar a entender o que eu deveria fazer primeiro? Não quero cometer erros. Ela respirou fundo, satisfeita. O ego dela inflava a cada palavra. Claro, Marlene, para isso que estou aqui. E foi ali, naquele instante, que percebi. Ela estava tão confiante, tão segura da própria superioridade, que não duvidaria por um segundo que eu estava sendo manipulada. Ótimo, porque enquanto ela falava, eu observava. E enquanto ela tentava me enredar, eu já começava a trançar a corda que um dia ela mesma puxaria, sem perceber que era o próprio laço ao redor do pescoço. Daniel estava em perigo.
emocional, talvez financeiro, talvez até moral. A relação dos dois estava longe de ser saudável, e Aline era uma presença que crescia como uma sombra sobre ele. Mas eu ainda não podia agir. Ainda não. Eu precisava de provas, de fatos, de testemunhos. E, acima de tudo, precisava que ela continuasse acreditando que tinha total controle sobre mim. Então continuei sorrindo. Continuei ouvindo. Continuei fazendo exatamente o que ela esperava que uma senhora de 61 anos, assustada e confusa, faria. Mas por dentro, meu plano começava a tomar forma. E, quando estivesse pronto, ninguém, nem Aline, nem o mundo, seria capaz de prever o que estava por vir. O silêncio da casa, naquela manhã, pesava como uma acusação. Aline chegou antes do previsto. Sempre chegava. E desta vez não fez questão de esconder o nervosismo. As mãos trêmulas, o sorriso sem brilho e a voz forçada eram sinais de que algo nela estava desmoronando. Marlene, nós precisamos conversar mais uma vez sobre os bens da família, disse, tentando manter um tom doce, mas deixando escapar a urgência que atraía. Marlene a observou com a calma calculada de quem já sabe mais do que permite transparecer. A cada visita da nora, ficava mais claro. Aline estava encurralada. E quanto mais pressionava, mais revelava o próprio desespero. Aos poucos, como quem puxa fios soltos de uma trama antiga, Marlene começou a juntar informações que encontrava em recortes, mensagens, conversas sussurradas ao telefone. Naquele dia, porém, a descoberta foi mais profunda e mais dolorosa. Um documento escondido entre papéis do banco revelava detalhes sombrios sobre o casamento de Daniel. Contas conjuntas esvaziadas sem explicação, empréstimos feitos em nome dele, pagamentos misteriosos. Marlene sentiu um arrepio gelado percorrê-la. O filho estava sendo consumido por algo que ele nem percebia. Aline, percebendo que Marlene estava mais distante e observadora que o normal, começou a elevar o tom. Você não faz ideia do que está acontecendo, Marlene. Não sabe o quanto Daniel depende disso. Não sabe o quanto eu tenho feito por esta família. Muito mais do que deveria, pensou Marlene, mantendo a expressão neutra. Antes de continuar, Marlene se virou para a câmera imaginária que, em sua mente, acompanhava cada passo daquela história. Antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Quando encerrou o pensamento, respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. A herança. Aquilo que todos julgavam ser sua maior fraqueza se tornava, agora, sua arma silenciosa. Num gesto sutil, mas definitivo, Marlene assinou um documento novo, algo que mudaria o destino de todos. A caneta deslizou pelo papel como se estivesse cortando a última amarra que ainda restava. E, ao levantar os olhos, percebeu que nada seria como antes. A decisão estava tomada. E o preço do que se esconde estava prestes a ser cobrado. A chuva daquela tarde deixava tudo mais lento, mais pesado, perfeito para o que Marlene precisava fazer. Não havia mais espaço para hesitação. Depois de anos sendo afastada do próprio filho, manipulada, calada e usada como peça em um jogo que não reconhecia, ela finalmente decidira jogar também. Mas ao contrário de Aline, Marlene sabia ser sutil. Ela saiu de casa com uma pasta discreta nas mãos. Dentro estavam cópias dos documentos que havia reunido ao longo dos últimos dias. Extratos, mensagens impressas, prints de movimentações suspeitas. Nada que sozinho derrubasse Aline. Ainda. Mas o suficiente para despertar interesse na pessoa certa. O prédio do advogado era simples, mas sólido. Um homem de confiança, indicado por uma antiga amiga que conhecia bem os riscos de deixar a própria vida nas mãos erradas. O encontro foi rápido e direto. Marlene apresentou parte do que descobriu, sem revelar tudo. Dona Marlene, isso é sério. O advogado ajeitou os óculos, folheando as páginas com cuidado. A senhora quer seguir em frente com isso? Pode dar início a um processo que vai mexer com toda a sua família. Marlene ergueu o rosto, firme. Eu não quero destruir ninguém.
Quero proteger o que ainda pode ser salvo. O advogado assentiu. Então precisamos de uma testemunha. Alguém que saiba do comportamento da sua nora. Alguém que tenha visto algo. Marlene já havia pensado nisso. Sim, tenho alguém em mente. Alguém que viu mais do que deveria. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Aline andava de um lado para o outro na sala, segurando o celular com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Ela ligava, desligava, digitava mensagens e apagava antes de enviar. Nada parecia suficiente. Ela está escondendo alguma coisa. Eu sei que está, murmurou sozinha. Seu sorriso calculado começava a rachar. A paranoia crescia como uma sombra atrás dela, acompanhando cada passo. Ela já não dormia direito. Já não falava com Daniel sem antes medir cada palavra. E mesmo assim, algo parecia escapar por entre seus dedos. Marlene, por outro lado, permanecia calma. O leitor, porém, só recebia fragmentos do que ela realmente estava fazendo. Pequenos movimentos, conversas aparentemente inocentes, visitas noturnas a lugares que antes passavam despercebidos. Tudo cuidadosamente encaixado, como peças de um tabuleiro que Aline sequer imaginava existir. Ao final do dia, Marlene fechou o portão de casa com uma serenidade perturbadora. O vento frio soprou em seu rosto, mas ela não recuou. Seu plano estava em movimento. E o que ela havia revelado ao advogado era apenas a primeira camada. Eu acordei cedo naquele dia, mais cedo do que meu corpo de 61 anos costuma permitir. Não por insônia, mas por uma certeza calma que havia se instalado dentro de mim. A engrenagem do meu plano finalmente tinha alcançado o ponto que eu esperava. E agora, a máscara de Aline começaria a rachar diante dos próprios olhos dela. O sol ainda nem tinha tocado as janelas quando meu celular vibrou. Era Daniel. Fazia meses que ele não me ligava, e ver o nome dele na tela trouxe um aperto no peito, uma mistura de dor antiga e esperança renovada. Mãe, a gente pode conversar? A voz dele estava estranha, como se tivesse passado a noite inteira lutando com pensamentos que não sabia como organizar. Claro, meu filho. Sempre. Respondi, mantendo a calma mesmo que meu coração estivesse correndo. Ele respirou fundo. Aline disse que você está implicando com ela, que está fazendo acusações injustas. Eu sorri sozinha. Aline estava se descabelando. Daniel, eu não estou acusando ninguém. Só estou arrumando minhas coisas. Deixei a frase vaga, proposital. Arrumando? Sim. A vida passa rápido, meu filho. Às vezes é bom organizar o que deixaremos para trás. Houve silêncio. Silêncio pesado. Eu sabia que ele entenderia o subtexto. Herança. E sabia também que Aline estava ali, por perto, escutando cada palavra como um animal encurralado. Enquanto Daniel ia se preparando emocionalmente para vir me ver, pela primeira vez em quase 2 anos, Aline estava em modo de sobrevivência. Segundo a pessoa que eu havia escolhido como minha testemunha, alguém que já tinha presenciado crises semelhantes dela, Aline tinha passado a manhã gritando ao telefone, tentando marcar encontros com Daniel, preparando café, depois jogando fora, refazendo tudo. Ela andava em círculos pela casa, como se estivesse sendo observada por todos os lados. E estava, só não por mim. O mundo dela já estava caindo por mérito próprio, impulsionado pelas escolhas que fez com tanto zelo. Em algum momento no meio daquele caos matinal, ela pegou o celular e enviou uma mensagem longa para Daniel, implorando para conversarem, dizendo que coisas sérias estavam acontecendo e que precisavam se alinhar como casal. Desespero puro. E desespero deixa rastros. Mais tarde, quando Daniel chegou na minha porta, eu o recebi com um abraço que ele não esperava, rígido, quase infantil na maneira como se deixou segurar. Você está bem, filho? Perguntei com a voz baixa. Eu não sei mais, mãe. Entramos. A casa estava silenciosa, acolhedora, com o cheiro de bolo recém-assado, algo que eu fiz não por afeto, mas porque certos aromas despertam memórias, e memórias são armas poderosas quando usadas com precisão. Sentamo-nos na sala e eu o observei por longos segundos. O rosto dele, amadurecido, trazia marcas de cansaço, mas o olhar,
Ah, o olhar ainda era o mesmo do menino que corria em direção a mim quando se machucava. Daniel, você acredita que eu faria algo para te machucar? Perguntei sem rodeios. Ele fechou os olhos, dolorido. Eu não sei em quem acreditar. Essa frase cortou mais fundo do que eu esperava, mas também era a confirmação de que ele estava pronto para ver a verdade. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Calmamente, fui até o escritório e voltei com a pasta. A mesma pasta que eu havia levado ao advogado, mas agora com novos documentos dentro. Provas adicionais que minha testemunha havia conseguido para mim. Coloquei tudo sobre a mesa. Não quero que você me diga nada agora. Só leia. Ele olhou para mim com insegurança, mas abriu o primeiro envelope, depois o segundo, depois o terceiro. Cada página era um golpe, uma rachadura na ilusão que Aline havia construído ao redor dele. Mensagens em que ela falava por mim, fingindo ser eu. Solicitações bancárias em que usava meu nome. Comentários manipuladores sobre o quanto sua mãe te atrapalha. E-mails falsos enviados do computador dela para o dele. Eu não disse nada. Eu não chorei. Eu não o consolei. Ele precisava sentir cada impacto. Isso é real? Sua voz falhou. Foi você quem me ensinou a nunca mentir, Daniel. Respondi. Eu só aprendi com o melhor. Ele pressionou as mãos contra o rosto. Eu via o exato momento em que a ficha caía, rasgando anos de manipulação como se fossem tecido frágil. Aline, claro, não ficou parada. Minutos depois, a porta se abriu com força. Daniel, eu posso explicar, gritou. Daniel se levantou tão rápido que derrubou alguns papéis. Isso tudo é verdade? Ele perguntou, com a voz que eu jamais tinha ouvido sair dele. Firme, decepcionada, irreconhecível. Aline empalideceu. Olhou para mim com ódio. E depois olhou para Daniel com desespero. Isso é invenção. Sua mãe sempre quis nos separar. Ela me odeia. Eu continuei sentada, serena. Não era necessário levantar a voz ou fazer discurso. O palco era todo deles agora. Daniel ergueu um dos papéis na mão. Então por que isso está no seu e-mail? Por que essas mensagens estão no seu celular? Aline titubeou. E naquele vacilo, a máscara caiu inteira. Ela tentou pegar o documento da mão dele numa tentativa desesperada de apagar as provas, como se pudesse fazer o papel desaparecer da memória dele. Daniel, por favor, você não entende. Eu fiz isso pela gente, pela nossa família. A sua mãe ia estragar tudo. Minha mãe, ele repetiu, perplexo. Minha mãe nunca fez mal a ninguém, Aline. Quem destruiu nossa família foi você. O silêncio que veio depois foi absoluto. Um silêncio que selou destinos. Aline desabou no sofá, chorando descontroladamente. Daniel me olhou com olhos marejados. Mãe, eu sinto muito. Eu segurei sua mão. Não peça desculpas. A verdade sempre encontra seu caminho. Mas por dentro, eu sabia que esse era apenas o início. A queda de Aline não era o final da história. Era só o primeiro passo do meu acerto de contas. O dia amanheceu com um silêncio estranho, quase elétrico, como se o ar carregasse o pressentimento de que algo inevitável estava prestes a acontecer. Eu, Marlene, senti esse peso desde o instante em que abri os olhos. Não era medo, era expectativa. Depois de anos vivendo à sombra das manipulações de Aline, eu finalmente estava pronta para o acerto final. Preparei um café forte, sentei-me à mesa e esperei. Eu sabia que ela viria. A queda da máscara acontece rápido, mas a queda da persona, aquela que Aline vestiu durante anos, exigia um último ato. E eu estaria pronta para assistir. Não demorou. Às 8h15, a campainha tocou com força. Não era um toque de pedido, era um toque de ataque. Abri a porta com a mesma calma que se reserva a quem sabe que já ganhou. Aline estava ali, descabelada, com olheiras profundas e o corpo tenso. Ela parecia menor do que antes. A gente precisa conversar, disse, empurrando a porta como se tivesse direito sobre aquele espaço. Eu dei um passo para trás, mas não por medo, por estratégia. Entre. Ela atravessou a sala, olhando ao redor, inquieta, como se procurasse câmeras, testemunhas, segredos.
Havia entendido tarde demais que já não tinha mais controle algum. Depois do que você fez ontem, começou, com a voz oscilando entre indignação e desespero. Daniel está completamente confuso. Você envenenou a cabeça dele contra mim. Eu? Levantei as sobrancelhas. Aline, tudo o que ele viu foi o que você mesma escreveu, assinou, fez. Eu só mostrei a verdade. A verdade, segundo você. Ela disparou, apontando o dedo trêmulo para mim. Eu sorri. E então entreguei o primeiro golpe. Segundo seu próprio computador. Para ser mais exata. Ela congelou. Como é que é? Fui até o aparador e peguei o pendrive que minha testemunha, uma vizinha que Aline subestimou, havia guardado. Ela tinha visto Aline várias vezes mexendo em mensagens, alterando datas, rascunhando e-mails falsos para Daniel, tudo enquanto achava que ninguém via. Reconhece? Perguntei, colocando o pendrive sobre a mesa. Aline deu 2 passos para trás. Você não tem o direito de fuçar na minha vida. Não fucei. Apenas recebi o que você deixou exposto demais. Cruzei os braços. O mundo não é tão cego quanto você pensou. Aline respirou rápido demais, quase ofegante. Isso não prova nada. Ah, mas não acabou aí. Respondi com voz baixa. Eu trouxe alguém para conversar com você. No instante em que disse isso, a campainha tocou novamente. Aline arregalou os olhos. Quem é? A pessoa que viu quem você realmente é. Abri a porta e lá estava ela. Sueli, a síndica do prédio onde Daniel e Aline moravam. A mulher que presenciou Aline inventar histórias, manipular vizinhos, mentir sobre mim e até encenar brigas para parecer vítima. Aline ficou pálida. Você chamou essa mulher aqui? Ela viu mais do que deveria. E me contou mais do que você gostaria. Sueli entrou com postura firme, olhando diretamente para a nora. Eu tentei te alertar, Aline, disse ela, séria. Tentei dizer que usar o nome da sua sogra para conseguir empréstimo não ia dar certo, que fingir mensagens dela era crime. Mas você achou que podia enganar todo mundo. Mentira! Aline gritou, já desequilibrada. Vocês estão se unindo contra mim. É um complote, uma armadilha. Eu mantive o tom suave. Não, querida. A armadilha é o que você fez com o Daniel. Eu só acendi a luz. Aline começou a andar pela sala, as mãos tremendo, a respiração descompassada. Ele vai acreditar em mim. Ele sempre acreditou. Ela me encarou com ódio. Você o mimou demais, fez ele dependente emocionalmente. Sempre tentou manter ele debaixo da asa. Eu só tentei libertá-lo. Manipulando mensagens? Usando meu nome para fazer dívidas? Perguntei, firme. Destruindo minha relação com ele por anos? Ela gritou. Ele sempre foi fraco demais. Precisava de alguém que tomasse decisões por ele. Ele precisava de mim. Aí estava, o núcleo da verdade. Crua, feia, sem máscara. Aline percebeu tarde demais que havia falado o que não deveria. Sueli cruzou os braços, indignada. Você usou o próprio marido como moeda de troca. Eu o mantive a salvo. Ela berrou, os olhos vidrados. Do mundo, dela, apontou para mim. Dessa velha que vive de passado e acha que todos devem algo a ela. O silêncio que se instalou foi mortal. Eu me aproximei dela, devagar, sem raiva, sem medo. Aline, falei baixinho, quase maternal. Você acabou de confessar tudo. E sabe o que é mais triste? Nem precisava ter ido tão longe. Daniel teria amado você mesmo sem mentiras. Mas você escolheu o caminho mais cruel. Ela caiu no sofá, destruída. Ele não vai me perdoar, vai? Eu não posso falar por ele. Respondi. Mas posso garantir uma coisa. A partir de hoje, você não vai mais machucar ninguém. Aline chorava compulsivamente. Sueli apenas observava. E eu, finalmente, senti. Não alegria, não vingança pura, mas justiça. O dia do acerto havia chegado. E Aline, pela primeira vez, teve que olhar no espelho e enxergar quem realmente era. Daniel chegou à minha casa no fim da tarde, como se carregasse o peso de uma vida inteira nos ombros. Seus passos eram lentos, quase arrastados, e quando levantou os olhos para mim,
percebi imediatamente que ele havia chorado. Não lágrimas rápidas, mas aquelas demoradas que obrigam a alma a encarar verdades que ela nunca quis admitir. Mãe, a voz dele saiu baixa, quebrada. Eu preciso entender tudo, de verdade. Eu o conduzi até a sala, onde ainda pairava o eco do confronto daquela manhã. Aline já havia saído, escoltada por Sueli, que insistira em levá-la para evitar uma cena ainda pior. Mas a energia pesada permanecia, como poeira depois de uma explosão. Daniel se sentou no sofá e passou as mãos pelo cabelo, respirando fundo. Eu reli tudo, disse, referindo-se aos documentos, às mensagens, aos prints, à gravação que Sueli fez de uma conversa comprometedora com Aline. E eu não sei como eu fui tão cego. Eu toquei o ombro dele com delicadeza. Você acreditou em quem disse que te amava. Isso não é cegueira, Daniel. É confiança. Ele balançou a cabeça, revoltado consigo mesmo. Ela me afastou de você, mãe, por anos. Me fez achar que você não me queria por perto, que tinha vergonha da vida que eu estava levando. Ele apertou as mãos, tremendo. Como eu pude? Sentei-me ao lado dele. Daniel, eu sempre estive aqui. Sempre. Acho que, no fundo, você sabia. Só não tinha forças para lutar contra o que ela inventava. Ele começou a chorar, não alto, mas com aquele som abafado, quase infantil, que só quem já segurou dor demais reconhece. Eu o puxei para perto, abraçando-o como quando ele era menino. E naquele instante, toda a minha raiva de Aline se transformou em outra coisa. Uma tristeza profunda pelo tempo que ela nos roubou. Depois de alguns minutos, ele se afastou um pouco, respirou fundo e disse: Aline, ela não vai conseguir escapar dessa, vai? Não, respondi com firmeza. Os advogados já estão com as provas. Ela usou meu nome ilegalmente, manipulou informações, falsificou mensagens. Isso tem consequências. E ela vai ser presa? Ele perguntou, a voz oscilante. Talvez. Ou vai ter que responder na justiça, pagar multas, perder direitos? Isso não depende mais de mim nem de você. É lei. Ele assentiu lentamente. E então, com a voz mais baixa do que antes, sussurrou. Eu não sei como minha vida chegou a isso, mãe. Eu achava que amava ela. E talvez amasse. Respondi sem julgá-lo. Mas amor de verdade não se constrói com medo, controle e mentiras. Amor não isola, não humilha, não destrói laços. O olhar dele se perdeu por alguns segundos. Eu queria ter percebido. Você percebeu agora. Isso é o que importa. Quando a noite caiu, a campainha tocou novamente. Era o oficial do condomínio onde Daniel morava, trazendo um comunicado formal. Aline estava proibida de entrar no prédio sem autorização expressa. Tinha causado um escândalo ao tentar impedir Daniel de sair, gritando, quebrando um vaso no corredor, acusando vizinhos de espionagem. As coisas estavam se desfazendo ao redor dela com a mesma velocidade com que ela tentou controlar tudo. Daniel leu o documento em silêncio, absorvendo cada linha. Quando terminou, deixou o papel sobre a mesa com uma exaustão profunda. Isso virou um pesadelo. Pesadelos acabam, meu filho, respondi. E o despertar sempre dói um pouco. Natan respirou fundo. Mãe, eu preciso saber de uma coisa. A herança. Aline disse que você estava sendo injusta, que queria excluir a gente, que estava planejando deixar tudo para outras pessoas. Ah, então chegamos ao ponto que Aline mais temia. Eu me levantei e fui até o armário onde guardava meus documentos pessoais. Peguei um envelope grande, fechado com lacre. A decisão da herança, Daniel. Coloquei o envelope nas mãos dele. Já foi tomada há anos. Ele me olhou, confuso. Antes de Aline entrar na minha vida? Antes mesmo de você se casar. Ele abriu devagar. Lá dentro, encontrou o testamento, escrito e registrado quando ele ainda estava na faculdade. E na última página, assinada e carimbada, estava o que eu sabia que agora faria sentido. Meu único herdeiro é meu filho, Daniel, com a condição de que cuide da minha casa, da minha memória e da nossa história. Nada para Aline. Nunca houve. Eu não coloquei a Aline em nada, Daniel. Não por desamor, mas porque eu sempre soube que bens e dinheiro mudam as pessoas.
E eu queria proteger você. Ele ficou imóvel por longos segundos. Então, a herança sempre foi minha? Independente dela? Sempre, respondi. E nunca esteve em risco. A única pessoa que criou essa obsessão foi Aline. Ela queria garantir algo que nunca foi dela. Daniel suspirou profundamente, como quem solta anos de tensão acumulada. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Toquei sua mão. Só viva de maneira que essa história nunca se repita. Ele sorriu. Um sorriso tímido, dolorido, mas verdadeiro. Obrigado, mãe. Eu acariciei seu rosto com o coração finalmente leve. Ainda não terminamos, Daniel. O capítulo final ainda está por vir, porque justiça estava feita. Mas o golpe final, esse ainda estava guardado para o último momento. O amanhecer daquele dia tinha um gosto diferente. Não era amargo nem doce, era definitivo. Era como se o mundo, finalmente, estivesse me observando com a mesma atenção que eu havia dedicado a ele durante 61 anos. Depois de tudo, a distância, as mentiras, as manipulações, o peso de carregar um silêncio que não escolhi, eu sabia que havia chegado ao momento final da minha própria história e que a justiça, aquela que muitos esperavam que viesse pelos tribunais, já estava traçada dentro de mim muito antes de qualquer documento ser assinado. Daniel dormia no quarto de hóspedes, exausto demais para voltar para casa depois do vendaval emocional do dia anterior. Aline, por sua vez, provavelmente passara a noite inteira tentando juntar os cacos da própria vida, uma vida construída sobre mentiras tão frágeis que ruíram na primeira rajada de verdade. Eu preparei café, com calma. Eu sempre fui uma mulher de rituais. Talvez seja isso que nos mantém de pé quando o mundo ameaça tombar. E enquanto o aroma quente preenchia a cozinha, respirei fundo, sentindo minha memória percorrer décadas. O nascimento de Daniel, suas primeiras palavras, o cheiro dele depois do banho, os anos difíceis após eu ficar viúva, a chegada de Aline como um vento frio que eu ignorei por achar que era apenas um inverno temporário. Enganei-me. Daniel acordou pouco depois, os olhos inchados, a expressão confusa, mas um pouco mais leve. Bom dia, mãe. Ele se aproximou lento, como se temesse que o chão se desfizesse sob seus pés. Bom dia, meu filho. Ele se sentou à mesa e por alguns instantes fomos apenas mãe e filho tomando café, como tantas vezes antes que a mentira virasse parte da rotina. Mas então, com a respiração ainda em reconstrução, Daniel disse: Eu ainda não consigo acreditar no que a Aline fez, nem no que eu permiti que ela fizesse. Não se culpe, respondi. Tem pessoas que usam o amor como arma. E você só queria amar. Ele abaixou a cabeça. Mãe, sobre o testamento, eu não sei se sou digno de nada disso. Você não faz ideia do que ela dizia sobre você. E eu acreditei, por anos. Me aproximei e segurei sua mão. Daniel, dignidade não é sobre nunca errar. É sobre o que você faz depois do erro. Ele me olhou com uma dor tão profunda que quase quebrei meu próprio plano. Mas eu não fraquejei. Mais tarde, no escritório do advogado, sentei-me diante de duas pessoas, Daniel e o Dr. Henrique. A pasta com meu testamento antigo estava sobre a mesa. O documento que revelava que meu filho seria meu herdeiro. Mas havia outro envelope ali. Um que ninguém tinha visto ainda. Um que eu carregava há anos, esperando o momento exato para abrir. Henrique ajeitou os óculos. Dona Marlene, o processo contra sua nora está caminhando. Mas hoje estamos aqui para revisar o seu testamento, certo? Não revisar, doutor. Falei com firmeza. Atualizar. Daniel arregalou os olhos. Atualizar? Mãe, você não precisa disso agora. A gente mal está respirando. Justamente por isso. Respondi. Peguei o envelope lacrado, coloquei-o sobre a mesa. Olhei para o meu filho com a ternura de uma mãe e a firmeza de uma mulher que finalmente escolhe a si mesma. Daniel, você sempre será meu filho e sempre terá meu amor. Mas herança não é sobre amor, é sobre justiça. Ele engoliu seco. O que isso quer dizer? Eu abri o envelope.
Dentro estava o Novo Testamento, assinado 2 semanas antes de tudo explodir, quando eu já havia percebido que Aline tramava algo e que Daniel estava profundamente manipulado. Um documento que eu fiz não por vingança, mas por necessidade. O advogado começou a ler. Declaro que meus bens, casa, terreno, economias e tudo o que constitui meu patrimônio serão destinados integralmente para... Ele parou. Olhou para mim. Tem certeza disso? Daniel, pálido, aguardava. Eu apenas assenti. Henrique continuou. Serão destinados integralmente para o Instituto Aurora de Mulheres Idosas em situação de vulnerabilidade. Silêncio. Daniel piscou como se não tivesse entendido. Mãe, você entregou tudo? Sim. Mas por quê? Eu pensei que... Você pensou que seria seu? Completei sem crueldade. Eu sei. Mas você já tem sua vida, seu trabalho, sua casa. Você não precisa da minha herança para viver. E mais importante, eu precisava garantir que a ganância de outra pessoa nunca mais teria poder sobre a nossa relação. Ele respirou fundo, os olhos marejando. Eu nunca quis seu dinheiro, mãe. Eu sei, Daniel, mas Aline quis, e ela usou você como ponte. Toquei o rosto dele. Eu precisava impedir isso. Para sempre. Daniel se levantou, deu alguns passos, segurou a cabeça, chorou em silêncio. Eu esperei. Até que finalmente ele voltou e me abraçou. Um abraço adulto, dolorido e sincero. Mãe, eu te perdi por anos. Não quero te perder de novo. Não importa a herança. Você é o que importa. Eu sorri, sentindo as lágrimas finalmente escaparem dos meus olhos. E você sempre será o que importa. Mas agora estamos livres. Nos dias seguintes, Aline enfrentou tudo o que havia cultivado. Ações legais, cobrança de empréstimos feitos em meu nome, depoimentos de vizinhos e testemunhas. Sua reputação desmoronou, e ela fez o que sempre faz alguém que vivia de manipulação. Tentou culpar a todos, menos a si mesma. Mas o mundo finalmente tinha aberto os olhos. Daniel iniciou terapia. Voltou a me visitar. Voltou a ser ele mesmo. Aquele menino que eu criei com tanto cuidado. Ainda havia dores, claro. Ainda havia cicatrizes. Mas cicatrizes também contam histórias. E nós estávamos prontos para reescrever a nossa. Numa tarde tranquila, enquanto regava minhas plantas, senti que minha alma estava finalmente leve. Eu escolhi minha justiça. Não vingança destrutiva, não ódio, mas liberdade. Aline não havia perdido apenas a herança. Ela perdeu o poder. E eu, Marlene, 61 anos, recuperei algo que ninguém deveria perder. A mim mesma. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a jornada de Marlene. Talvez a força silenciosa, talvez a raiva guardada, talvez a coragem de finalmente escolher a si mesma depois de uma vida inteira escolhendo os outros. Esta história não é apenas sobre traição, manipulação ou herança. É sobre renascimento, sobre provar que nunca é tarde para reescrever o próprio destino e que a dignidade não tem prazo de validade. Agora eu quero falar com você, diretamente. Quantas vezes você engoliu o que sentia para evitar conflitos? Quantas vezes acreditou que amar significava tolerar o intolerável? Quantas vezes deixou que outros decidissem quem você é, o que merece e até o que deve sentir? É por isso que a história de Marlene existe. Para lembrar que a vida não termina quando alguém tenta te quebrar. Ela começa quando você decide se levantar de novo. Se essa leitura acendeu algo dentro de você, então permita que essa chama cresça. Você não precisa viver apagada, diminuída, com medo de impor limites. Você merece ser tratada com respeito. Você merece ser valorizada. E, acima de tudo, você merece ser a protagonista da própria vida. Não figurante na narrativa de alguém que só sabe tirar de você. Então aqui vai o meu convite. Compartilhe esta história com outras mulheres que precisam lembrar do próprio poder. Pode ser sua mãe, sua amiga, sua vizinha ou até aquela colega que vive sorrindo, mas que você sabe que sofre em silêncio. Uma palavra certa, na hora certa, pode salvar anos de dor.
Volte aos capítulos sempre que precisar de força. A jornada de Marlene é sua também. Um lembrete de que cada decisão sua é um ato de coragem. E, principalmente, leve consigo esta verdade. Você não é fraca por ter amado. Você não é culpada por ter acreditado. A verdadeira força está em escolher a si mesma, e isso ninguém pode tirar de você. Se esta história tocou seu coração, continue acompanhando. Ainda há outras mulheres, outras vozes e outras verdades que merecem ser contadas. E eu quero caminhar com você por todas elas, porque você merece mais do que sobreviver. Você merece viver inteira.